Há muitos anos se é comentado sobre a importância de falar um segundo idioma. E realmente isso é verdade, não somente para uma viagem internacional ou se comunicar com amigos de outros países, mas principalmente para a área profissional ao longo da vida adulta. O Simplifica Professor te traz um panorama desse tema. Vamos começar? Qual é a língua estrangeira que eu devo escolher? Espanhol ou inglês? Eu gostaria de saber por que na hora da prova eu deveria optar pelo inglês ao invés do espanhol. Qual é a questão do Enem que é mais difícil? É imagem ou texto? Olá pessoal, eis uma questão que preocupa muitos alunos. Qual idioma escolher para fazer o Enem? Eu sou a professora Elisa Leite de Abreu, tenho 25 anos de experiência no ensino de língua estrangeira e estou aqui para simplificar essa questão para vocês. Vamos lá? Eu vou começar primeiro com uma citação do Einstein. Lembre-se que as pessoas podem tirar tudo de você, menos o seu conhecimento. E por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que ver quais são os benefícios de se estudar um segundo idioma. Então, como Einstein falou, a gente tem muito potencial e quando a gente aprende um segundo idioma, a gente acrescenta muito no nosso profissional, na nossa vida acadêmica e também na nossa vida pessoal. A gente pode ver que existem algumas pesquisas, até realizadas por instituições renomadas, como a Cato, que na sua 53ª edição da pesquisa salarial, ela entrevistou 13 mil pessoas e chegou, aos dados aí de que a gente pode ganhar até 70% a mais no salário quando você sabe um segundo idioma. Ser bilíngue também possibilita que você trabalhe em outros países, porque você utiliza o seu conhecimento e você pode estar bem no mercado de trabalho. Ao aprender outro idioma, cientificamente falando, a gente também melhora a capacidade cognitiva, porque a gente treina o cérebro. Então, um estudo realizado pela Universidade Estadual da Pensilvânia, nos Estados Unidos, mostra que quem fala mais de uma língua tem uma facilidade de conciliar tarefas, de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Existe também uma outra pesquisa divulgada pela American Academy of Neurology e que ela mostra que as pessoas bilíngues elas tendem a demorar mais para sentirem sintomas, por exemplo, como Alzheimer. Por quê? Porque você está treinando o seu cérebro. E esse treino faz com que você mantenha o seu cérebro ativo. Então agora a gente vai falar sobre o Enem. Primeiro eu precisava falar sobre os benefícios de aprender um segundo idioma. Qual a melhor opção para o Enem? Inglês ou espanhol? Eu faço parte da área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Nessa área da prova do Enem, nós temos 45 questões objetivas, sendo que 5 questões são direcionadas para o segundo idioma, que você vai fazer a sua opção. 95% dessa prova é de gramática contextualizada. Então eu vou ter que fazer o entendimento desse texto. E 5% dessa prova é vocabulário. Se nós temos 5 questões, 4 questões estão direcionadas à interpretação de texto e apenas uma de vocabulário. Então, se você souber palavras aleatórias em inglês ou espanhol, isso não vai te trazer uma ajuda, porque você provavelmente acertará apenas uma questão. E a prova exige um nível de conhecimento intermediário. Então, se você tem um nível básico de inglês ou espanhol, também não trará bons resultados para você no Enem. Quais são os temas que caem no Enem? São temas sempre polêmicos, temas que estão sendo tratados diariamente aí nos conteúdos curriculares. Nós temos mídias sociais, raça e diversidade, inclusão e gênero, imigração e as novas tecnologias. E a tipologia textual? Que tipo de texto são trazidos para a prova do Enem? São diversos tipos de textos. Nós temos música, tirinhas, cartoons, charges, notícias, reportagens, poemas. Então há uma variedade de gêneros textuais que são trazidos para a prova. Agora a gente vai ver o porquê escolher o espanhol e por que escolher o inglês.
O espanhol, por exemplo, é uma língua que tem muita similaridade com o português. Então, se você não tem conhecimento nenhum de idiomas, é natural que você selecione espanhol. Você vai pensar que o espanhol parece com o português e vai te trazer uma possibilidade maior de entendimento. Porém, o espanhol tem muitos falsos cognatos. O que são os falsos cognatos? São palavras parecidas com o português, mas que têm um significado diferente. Eu trouxe até um exemplo para a gente estar analisando. Então eu tenho aqui, estou embaraçada. Eu posso pensar que embaraço é um nó, é algo confuso, né? Eu estou confusa, eu estou perturbada. E na verdade, o que é embaraçada em espanhol? Você sabe? Eu estou grávida. Então é algo que não tem nada a ver com aquilo que eu poderia associar ou imaginar. E a verdade é que se você deixou para fazer essa escolha no seu último ano, no terceiro ano do ensino médio, você vai ficar um pouco apertado, porque você vai ter que estudar muita coisa em pouco tempo. E o inglês? O inglês nós temos na rede pública ou nas escolas particulares, muitas vezes desde o ensino infantil. E nas escolas estaduais nós temos desde o ensino fundamental. Então, desde o 6º ano a gente está aprendendo inglês. Já faz parte do nosso dia a dia. Vocês veem séries, filmes, a gente vê também uma variedade, né, na mídia, o Facebook, o Instagram, o Twitter. Então nós temos esse contato com a língua inglesa, o que facilita o nosso entendimento. Então a vantagem é que a gente tem acesso ao inglês desde pequeno. A segunda vantagem é que é a língua mais popular, né, a segunda língua mais popular do mundo, eleita como uma linguagem universal, é a linguagem da internet. E os candidatos, eles geralmente escolhem mais o espanhol. 60% no Enem é espanhol, 40% escolhem o inglês. E o que acontece? A taxa de acerto em inglês é de 45%. É maior a taxa de acerto entre os alunos que prestam a prova de inglês. E a taxa de acerto em espanhol é de apenas 34%, porque as pessoas acham que entendem, que facilitar, né, o entendimento, por ser falante de português, e isso de fato não ocorre. As pesquisas apontam que o idioma inglês ele é aconselhado como sua primeira opção. Então, qual é a recomendação, galerinha? É que você opte pelo idioma que você tem mais contato. Você tem que fazer um teste de nivelamento, você tem que estudar as provas anteriores do Enem para que você verifique a sua habilidade, qual é o seu nível de fluência nos 2 idiomas. Tem na internet vários testes disponíveis, tanto de espanhol quanto de inglês. E o que eu aconselho é que você verifique nesses testes, nestas provas, em qual desses idiomas você tem mais facilidade. Se ainda tiver dúvidas, verifique, né, também as provas anteriores. Você pode estar contratando um professor particular que vai te dar uma atenção mais focada. E fica nisso daí, galera. Você tem que ver qual que é o seu domínio de inglês ou de espanhol. Na próxima aula a gente vai estar estudando mais a fundo alguns temas, algumas questões do Enem e te ajudando a identificar as dificuldades e as facilidades. Quais as técnicas que você pode estar utilizando para que você tenha um melhor desempenho na prova. Tudo bem? Até mais! A partir de agora está nas suas mãos. Comece devagar, inicie por uma determinada área da matéria e se empenhe nos estudos. Tenho certeza que com dedicação você chega lá. Nos vemos no próximo episódio do Simplifica Professor. Não perca!